Graça e paz, queridos. Deus tem nos abençoado mais um dia, por isso nós estamos aqui para aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Que bom que você está aí conosco, para que juntos possamos ver aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Que Deus abençoe você, sua família, que Deus abençoe seus sonhos, que Deus abençoe sua vida, sua saúde, que tudo vá bem com você, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos nesta noite mais uma vez, bendizemos o teu nome, te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor, ó Deus, um dia nos salvou, nos restaurou, nos perdoou, nos transformou, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque nós cremos na tua palavra, cremos que o Senhor, ó Deus, é a única saída para nós, é a solução para a nossa vida, o Senhor é aquele que pode nos resgatar. Por isso nós estamos aqui e te agradecemos, ó Deus, porque, ó Deus, um dia o Senhor enviou Jesus para que morresse no nosso lugar e nos alcançasse. Nós te agradecemos por isso, no nome de Jesus. Venha falar conosco, venha nos abençoar nessa noite. Nós te agradecemos desde já, no nome de Jesus. Amém. Hoje nossa lição, fala Jesus, o homem perfeito. Nós vamos ver aqui que Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus, E aí nós sabemos que a Bíblia, ela revela para nós esse Jesus. Ela revela que Deus, ele enviou Jesus, Ele veio a esse mundo e ele veio para morrer por nós, para nos resgatar. Mas Jesus já existia, Jesus é eterno. E nós vamos ver isso. Mas nós vamos ver primeiro a humanidade de Jesus. Então vamos lá, o nosso textual se encontra lá em Lucas 2, 52, que diz: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então aqui está falando de Jesus como uma criança, como ele crescia, Ele crescia em tamanho, vamos dizer assim, ele crescia em graça, ele crescia em sabedoria diante de Deus e dos homens, para com Deus e para com o homem. Então nós vamos ver a humanidade de Jesus e a divindade de Jesus. Então Jesus é 100% homem e 100% Deus. Vamos lá na nossa verdade prática que diz assim: verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Então, no decorrer dessa lição, nós vamos ver, essas duas características, a divindade de Jesus e a humanidade de Jesus, Então, esse homem perfeito. Então, vamos lá. Segunda-feira, nós lemos Mateus 1:18, que diz assim, que fala do nascimento de Jesus. Mateus 1, no versículo 18, diz assim: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, está mostrando aqui como que foi o nascimento de Jesus, Maria foi escolhida para dar à luz o Salvador, Ele foi gerado. Eu não esqueço, uma vez que estávamos num estudo aqui na igreja, falando que Jesus, ele deixou toda a sua glória, veio habitar no nosso meio. E nós tínhamos aqui, a Rosana, ela trabalhava com as crianças, e achei tão bonitinho que na próxima semana, eu já falei isso aqui, mas achei a coisa mais linda ela explicando para as crianças. Ela trouxe um dia um passarinho numa gaiola para mostrar para as crianças, e para as crianças entenderem, a linguagem que ela usou, ela mostrou o passarinho para as crianças e disse assim: como que a gente demonstra para o passarinho que a gente ama esse passarinho? E as crianças, elas falavam: a gente conversa com ele. Aí a Rosana falava: se a gente conversar com ele, então ele vai entender que a gente ama esse passarinho? Aí outros falavam assim: fazendo carinho, passando a mão no passarinho, Aí ela explicou: mas eu acho que para esse passarinho entender que a gente ama de verdade, não era melhor um outro passarinho para conversarem?
né? Foi isso que Jesus fez, né? Ele deixou toda a sua glória e veio como nós, como homem. Então, assim, achei interessante a forma como ela explicou às crianças, né? Então, Jesus, ele veio, largou deixou toda a sua glória e se para expressar que ele nos ama, para falar a nossa linguagem, para que pudéssemos entender. Então, assim, muito interessante, né? Então, esse texto que nós lemos aqui fala do nascimento de Jesus. Então, vamos caminhar aqui. Nós vamos falar sobre a infância de Jesus. Jesus teve uma infância, e nós vamos ver lá em Lucas 2, no versículo 52, diz assim, Lucas 2, no versículo 52, Jesus ia crescendo em sabedoria, estrutura e graça diante de Deus e dos homens. Tá certo que é o mesmo versículo do textual. Então, está falando da infância de Jesus, como ele crescia. Então, nós falamos do nascimento, agora nós falamos da infância, e nós vamos ver também Lucas 2, 42 a 49, que diz assim, 42, todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que os ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe disse, filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhe dizia. Então, olha que interessante, Jesus com 12 anos, ele estava no templo, né? A gente sabe que as crianças com essa idade, eles fazem aquela festa, se não me engano, chama Barbaracá, né? Que eles consagram as crianças na sua adolescência, né? E a Bíblia fala que Jesus, era o costume dos judeus, então Jesus, os pais de Jesus levaram Jesus ao templo, e lá ele ficava entre os doutores da lei. Olha que interessante, a Bíblia fala que as pessoas ficavam perplexas. Uma vez eu vi uma história que diziam que naquela época os rabinos, né, que ensinavam aquelas crianças, e quando elas chegavam assim, com 12 anos, uma daquelas crianças que eram bem, vamos dizer assim, que o conhecimento delas sobressaíam, aquelas crianças eram reservadas para serem ministradas mais de perto, ensinavam aquelas crianças mais de perto. Então, as outras voltavam para casa. E alguém dizia assim que Jesus fez não sei como que foi a brincadeira, como se fosse, tipo assim, talvez ninguém quisesse, os rabinos não quisessem ficar com Jesus, porque Jesus era muito esperto, ele era muito inteligente, a sabedoria dele sobressaía. Então, quando ele perguntava, ele deixava as pessoas atônitas, porque como que pode uma criança de 12 anos ser tão entendido? Então a Bíblia aqui está dizendo que as pessoas ficavam perplexas com tanta autoridade, com tanta sabedoria, com tanta inteligência, né? Que Jesus, com a idade de 12 anos, ele passava para aquelas pessoas, né? Nós podemos conferir aqui no versículo 47 de novo, todos os que o ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com suas respostas. Então, aquela criança de 12 anos, ela sobressaía, né? Então, quando os pais de Jesus ali, né, Maria e José, voltaram e encontraram ele ali no templo com os doutores, né, da lei, eles ficaram perplexos. Meu filho, você aqui, né? Então, aqui está mostrando a infância de Jesus, como que era a vida de Jesus, né, aos 12 anos. Então, agora nós vamos falar, né, no seu batismo. Olha que interessante, Lucas 3, 22 a 23, vamos lá. Lucas 3, verso 22.
22 e 23 diz assim: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como um pomba. Então veio do céu uma voz: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério e era considerado filho de José. Então, aqui já está falando de Jesus. A Bíblia não relata, né? Depois dos 12 anos até os seus 30 anos, não relata sobre a vida dele. Mas a gente sabe que ele era um ser humano como qualquer outro, né? Porém, sem pecado e sem cair a tentação, né? Mas ele era como nós, ele veio, ele sofreu as mesmas debilidades que nós sofremos, porém sem pecado. Então, por isso que ele é esse homem perfeito, né? E ele veio justamente para mostrar para nós que ele era o único que poderia morrer no lugar da humanidade. Então, vamos continuar aqui, Lucas 4, 16 a 30. Lucas 4, 16 a 30. 16 a 30 diz assim: ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. Então, Jesus tinha o hábito, né, de ir na sinagoga. Ele gostava de estar aprendendo mais, ele gostava de ensinar. A sua fala repercutia por todo lugar onde ele ia, né? E as pessoas ficavam maravilhadas. E ele levantou-se para ler. Naquele dia, ele estava com essa responsabilidade de ler a leitura ali na sinagoga. E o texto diz assim: foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Ali foi um ato profético também, né? Abriu o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos dele. Imagina, ele fez aquela leitura e sentou, e todo mundo ficava de olho nele. Olha que interessante. E todos ficavam de olho fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Mas perguntavam: não é esse o filho de José? Eles viam que Jesus era diferente, a fala dele era diferente, tinha algo nele diferente, mas eles perguntavam: mas não é esse o filho de José? Ou seja, não é esse um rapaz comum, não é esse o rapaz que nós conhecemos, não é esse homem que nós conhecemos, filho de José? Jesus lhe disse: é claro que vocês me citarão esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: digo a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro a vocês que haviam muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a viúva de Serepta, na região de Sidom. Também haviam muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram da cidade e levaram até o topo da colina sobre o qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por eles e retirou-se, né? Então, assim, a fala dele incomodava as pessoas, né? Eles falavam: não é possível, ele fala algo tremendo, mas o povo não quis acreditar. Nós sabemos que Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, né? E ele fala sobre isso: o profeta da sua casa não tem honra, né? Então, e eles queriam julgar ele precipício abaixo, mas ele saiu porque ainda não estava na hora, né? Então nós vemos aí Jesus dando o início do seu ministério. Apocalipse 22,
22, verso 13, diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, nós vemos aqui agora Jesus, né, a sua divindade, né? Mostramos aqui Jesus como homem, como ele cresceu, como ele passou a sua adolescência, agora começando o seu ministério. Mas ele era Deus, ele é Deus. Ele veio a esse mundo, né? Mas ele já existia, ele existia antes do mundo, né? Da criação do mundo, e nós vamos falar sobre isso durante a nossa leitura. Então vamos lá. Jesus é Deus, né? As pessoas ficavam maravilhadas com o que ele falava. E as pessoas não gostavam, né? As pessoas ficavam incomodadas com a fala de Jesus. Vamos lá. Na nossa leitura, nós vamos ler de novo aqui alguns versículos, nós já lemos, mas nós vamos fazer essa leitura de novo. Lucas 2, de 40 a 52. Diz assim: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia das festas. E regressando eles, terminando aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não encontraram, voltavam em Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo sentado no meio dos doutores, né? Vai imaginando a cena. Jesus com 12 anos no meio dos doutores, nós já falamos sobre isso, né? Ouvindo-os e interrogando-os. E todos que ouviam admiravam sua inteligência e resposta. Quando viram, maravilharam-se e disse sua mãe: filho, por que fizestes assim conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que eles diziam. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. A sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Eu creio que Maria, né? Porque ela recebeu aquela profecia quando o anjo veio avisar para ela que ela seria a mãe do Salvador, né? Eu creio que aquilo ardeu no coração. Aliás, o texto fala que isso ardeu no coração dela. Só que tudo isso ela guardava em silêncio. Ela sabia, né, quem que era Jesus. Ela sabia porque o anjo falou para ela. E a palavra de Deus diz que Maria, ela guardava todas essas coisas no seu coração. E Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e em graça para com Deus os homens. Por que nós vamos reforçando essa leitura? Para mostrar que Jesus era 100% homem. Tem gente que pensa assim: não, mas Jesus era Deus, Jesus não sofreu. Sim, ele sofreu sim. Ele veio para nos dar exemplo. Ele veio para mostrar para nós que é possível, né, viver uma vida que agrada a Deus. Só que Jesus, nós vamos ver aqui que Jesus não tinha o pecado original e nem experimentou o pecado. Essa era a diferença. Mas ele era homem. Então, a Bíblia ensina tanto a divindade como a humanidade de Cristo, né? Então, nós vamos ver aqui no decorrer dessa lição. Na lição passada, estudamos sobre o homem do pecado, né? Pastor Wilson falou sobre isso, né? Sobre o anticristo, né? Aquele que se levanta, né, contra Deus, né? Mas hoje nós vamos falar desse homem perfeito. Por que ele veio? Porque o pecado entrou na humanidade. Deus fez tudo perfeito. Nós estudamos aqui outro dia numa lição e nós lemos esse versículo que Deus, ele fez tudo perfeito. O homem, porém, ele procurou caminhos errados, né? E por causa do pecado, precisou Jesus vir para morrer por nós, para assumir essa culpa por nós. Se Jesus tivesse pecado, ele não poderia morrer pela humanidade, né? Ele teria a sua culpa, vamos dizer assim. Mas a Bíblia fala que Jesus, ele cumpriu todas as exigências da lei. Então, por isso que Jesus pôde morrer pelo meu pecado e pelo seu pecado. Jesus foi o homem perfeito, né? Então, a Bíblia fala, né?
Hoje, a encarnação do Filho de Deus como Filho do homem, apresentaremos o Senhor Jesus como ser humano perfeito. Nele que devemos pensar, falar e agir. A nossa vida tem que ser toda voltada para Ele, né? O nosso levantar, o nosso deitar, o nosso dia a dia, né? Nós precisamos da ajuda desse Jesus, né? Ele, quando ele morreu, ele disse assim: eu vou, mas eu vou deixar com vocês o Espírito Santo, o outro consolador, né? É da mesma essência, né? Nós sabemos que o Espírito Santo, depois que Jesus ele deixou o Espírito Santo para que nós para poder nos ajudar no nosso dia a dia. Então, o nosso dia a dia, o nosso falar, o nosso agir, pensar, nós temos que agradecer a esse Jesus. Já de início deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real. Em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Frisamos outro sim, que as duas naturezas de Cristo, a divindade e a humanidade, não são conflitantes, mas são perfeitíssimas e harmônicas. Uma jamais eliminou a outra, e por esse motivo que somente ele pode salvar o pobre e miserável pecador. Jesus, ele veio porque nós estávamos em perigo, né? A nossa sentença era sentença de morte. Só Jesus para fazer essa intermediação aí e nos livrar dessa morte eterna, né? Então Jesus, ele veio para nos salvar, né? Salvar esse pobre e miserável pecador que somos. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender essa maravilhosa e imprescindível doutrina da Bíblia. Satanás, a Bíblia fala que o Deus desse século, ele veio para cegar o entendimento, para que as pessoas não pudessem entender a luz, conhecer a verdade. Então, nós vemos que as pessoas, muitas vezes, elas falam assim: eu leio a Bíblia e não entendo nada. Eu leio e não consigo compreender. Mas só quem recebe o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, pede que o Espírito Santo venha fazer morada no seu coração, é que consegue entender. E a gente pode, assim, ver as maravilhas que Deus tem falado através da palavra dele, né? E uma dessas verdades é saber que Jesus, esse homem perfeito, veio nesse mundo e morreu por mim e por você. A gente só compreende por causa, nós abrimos o nosso entendimento e pedimos o Espírito Santo para nos iluminar. E quando nós entendemos essa palavra, nós sabemos que realmente não há outro. Ele é o único, ele é a solução para nós. Então nós vamos ver aqui, Jesus, o verdadeiro Deus. Professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem e meio Deus. Não, ele não era assim. Mas totalmente homem e totalmente Deus. Neste tópico, enfocaremos a sua divindade. Então, nós vamos ver lá, né? Primeiro, sua eternidade com o Pai. Como que Jesus, né? Jesus já existia, ele é eterno, né? Então, o Senhor Jesus, como o único unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Está em Isaías 9,6, né? Antes de sua encarnação, ele estava no Pai, e no Pai criou todas as coisas. Nós sabemos que quando Jesus formou o universo, ele disse: haja, né? E quando ele haja luz, haja isso ali. E quando foi fazer o homem, ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então Jesus já estava ali, Jesus estava presente ali na criação de todas as coisas. E a Bíblia fala que quando Jesus falava haja, a palavra vinha, né? A palavra é por meio da palavra que as coisas foram criadas, ou seja, por meio de Jesus as coisas foram criadas todas as coisas. Ele estava no Pai e o Pai criou todas as coisas. Está lá em João 1:3. Tudo foi criado por intermédio dele, da palavra. Suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios. Então, nós vemos aí Deus agindo através da criação, né? Da palavra. A palavra de Deus era o próprio Jesus agindo. Seus atributos, grandezas e perfeições. Então, nós vamos ver aí esses atributos e perfeições em Jesus Cristo. Ele é a fonte da vida.
Está lá em João 4. Logo, ele tem vida em si mesmo. Então, a Bíblia mostra que Jesus é a própria vida. Ele tem vida em si mesmo também, né? Sendo Deus de Deus, sendo Deus de Deus, é imutável. Ele é onipresente, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo o poder nos céus e na terra acha em suas mãos, né? Então, esse Deus, ele tem esses atributos de grandezas e perfeições que nós vemos aí. E lá em Apocalipse 8 diz que, nós já lemos aí também, ele fala: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Em Jesus se fizeram todas as coisas. Ele já existia e ele veio, né, para mostrar isso para a humanidade. Sem Jesus, nós não podemos fazer nada. Sem Jesus, a perdição é certa. Nós vemos aqui que Jesus esvaziou-se da sua glória, mas não da sua divindade. Olha que interessante. Então, ele esvaziou da sua glória, ele veio para servir a humanidade, ele veio para dar exemplo, né? Mas ele não esvaziou-se da sua divindade. Então, ele era realmente 100% Deus. E nós vamos ver isso nas atitudes dele no seu ministério. Quando da sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus, não se esvaziou da sua divindade, mas sim da sua glória. Lá em Filipenses, vamos ler? Filipenses 2, versículos 5 a 11. Filipenses 2, o verso 5 a 11 diz assim. É isso mesmo? Filipenses 2, 5 a 11. Seja a atitude de vocês a mesma, olha aqui, então é possível, olha o que Paulo está falando com a gente, seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, de Cristo, que embora sendo Deus, olha lá, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo o que deveria apegar-se, mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou, né? A mais alta posição, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, nós temos aí o privilégio hoje de dobrar os nossos joelhos, né? De nos render a esse Jesus, dizendo que Ele é Senhor, Ele é o Senhor Jesus Cristo. Nós confessarmos, né, que Ele é Jesus Cristo, que veio de Deus. E a Bíblia diz que um dia todo joelho vai se dobrar. Só que aí vai ser tarde. Então, nós temos a oportunidade hoje de reconhecer o senhorio de Jesus, né? Que Ele é esse Deus que se fez carne, habitou entre nós e veio para nos resgatar. Então, conforme podemos atestar nesses versículos já mencionados, o Senhor Jesus, em seu ministério terreno, fazia uso dos seus atributos divinos, sempre que necessário. Então, ele esvaziou-se da sua glória, mas não da sua divindade. Então, por isso que ele agia como agiu. Em sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai não a sua divindade, mas a glória que desde a mais remota eternidade desfrutara no perfeitíssimo e infinito ciclo da Santíssima Trindade. Seus discípulos sabiam que ele era Deus. Olha que interessante. Por quê? Aquelas pessoas que foram reveladas, né? Pedro teve uma revelação dessa, quando ele perguntou assim, o que dizem aí que eu sou? Aí eles começaram, uns falam que o senhor é Elias, os profetas. E ele perguntou, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E Pedro fala, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus Altíssimo. Então, ali, Pedro entendeu. Nos dias de hoje não é diferente. Quantas pessoas negam? Quantas pessoas não acreditam? Mas nós temos essa oportunidade, né, de adorar esse Deus verdadeiro, né, esse Jesus que nos amou tanto, que esvaziou-se da sua glória e veio nesse mundo para nos resgatar. Então, nós vemos aí, né,
que Jesus, ele às vezes ele fazia uso da sua divindade. Uma vez ele chegou perto de Natanael e ele fala com Natanael: olha, Natanael, eu vi você debaixo da figueira. Natanael leva um susto e fala assim: mas como o senhor me viu, né? Porque ali ele estava fazendo uso da sua divindade, porque Jesus era Deus. Então, as escrituras revelam que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino, né? João 1 diz, né? Vamos ler? O Evangelho de João, esse versículo é muito legal, que nos dá essa revelação. João. Olha que interessante, olha, no princípio era aquele que é a palavra. Olha, nós não falamos que quando que Deus criou a terra, ele disse: haja luz. E quando ele falava, as coisas aconteciam. Por intermédio da palavra de Deus, as coisas aconteciam. Era por intermédio de Jesus que as coisas vieram a acontecer. Então, olha aqui. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. E ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas ou criadas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Não pôde derrotar esse Deus que se encarnou e veio viver no nosso meio, né? Então, olha que interessante. Uma vez também eu vi um trocadilho assim muito interessante, né? Do português, né? Se a gente vê uma frase, né? O homem sem o verbo, ele não é nada. O verbo que dá movimento para o homem, concorda no português? Então, olha que interessante. Trazendo para a palavra de Deus, né? Nós, sem o verbo, que verbo? Jesus. O homem sem o Jesus não tem movimento. O homem sem o verbo está morto, né? O homem, se eu falar só o homem, não faz sentido. Mas quando eu coloco que o homem com o verbo, né, trazendo para o português, né, trazendo um trocadilho para a gente entender. Então, o verbo dá sentido para o homem. Entenderam? Então, o verbo estava com Deus. Então, achei interessante, né, trazendo para a gente entender no português e trazendo a realidade. Realmente, quem dá vida para o ser humano é Jesus. Quem dá alegria para o homem, quem dá motivação para o homem, quem faz o homem se movimentar é Jesus, é o verbo. E esse verbo estava com Deus, ele era Deus. Olha que interessante. Então, vamos continuar aqui. Jesus, verdadeiro homem, né? A concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa. Por que não pegaram Israel de surpresa? Pois os judeus já sabiam pelas escrituras do Antigo Testamento. E olha que os judeus, a maioria deles, né, cumpriam as leis e eles sabiam dos ensinamentos dos profetas. Então, eles sabiam as escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo, né? Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. Aí a gente traz para os nossos dias também, né? A gente tem falado da volta de Jesus, Jesus vai voltar, Jesus vem nos buscar, né? Quantas pessoas não estão nem aí? É a mesma coisa que os judeus fizeram. Quando falaram que Jesus ia vir, eles os rejeitaram. Eles rejeitaram a Jesus. E hoje não é diferente. A humanidade continua rejeitando Jesus, né? Então, e nós já sabemos dos profetas, né? Nós sabemos das profecias bíblicas, né? Então está tudo preparado para Jesus voltar. Mas muitos ainda negligenciam, né? Então, o mundo gentil foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitar. Jesus estava no seio do Pai. Antes da sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. Mas não devemos supor que ele estivesse inativo. Pelo contrário, sendo ele eterno, o Pai da eternidade participou ativamente da criação do mundo. Nós já lemos isso aí.
Ele é o verbo de Deus e todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Sem Jesus Cristo, nada do que existiria. Profetizando no Antigo Testamento. A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher. Lembra quando o homem pecou, né? Ali já teve uma profecia que Jesus viria, que ele seria a semente, né, da mulher. E em Malaquias fala que ele era o sol da justiça. Entre ambos os livros, há outras profecias carregadas de significados, tanto para Israel como para os gentios. Jesus é o tema das duas principais alianças da história sagrada, a de Abraão e a de Davi. Então, nós vemos aí que Jesus, né, os judeus já sabiam, porque já foi profetizado. Encarnado no Novo Testamento. Então, vemos aí agora Jesus encarnando e vivendo entre nós. O Filho de Deus tornou-se de fato carne. Nós vimos aí sobre o nascimento dele, sobre o crescimento dele e sobre o ministério dele. Sua humanidade, volta a repetir, não era ilusória, é real. Embora concebido sobrenaturalmente, né, sabemos como que foi o nascimento de Jesus, né, a concepção dele, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Sentiu nossas dores e incômodos, teve fome e sede. No jardim da agonia, experimentou profunda tristeza. A nossa semelhança à humanidade de Jesus, ele era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito, né? Então, mostrando para nós, as escrituras mostram que Jesus era realmente homem. Concluindo, afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita e nada difere da nossa, exceto quanto ao pecado. Por isso, ele foi o homem perfeito, né? Ele não estava sujeito, quer o pecado original, quer o experimental, né? Então, porque Jesus não nasceu com essa contaminação, né? Ele foi gerado pelo Espírito Santo, por isso ele não tinha pecado. E ele nem experimentou o pecado. Olha que interessante. Na plenitude dos tempos, vamos ver isso aí. Ao escrever, afirmou Paulo que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receber a doação de filhos. Em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e culturas a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Israel, através das suas sinagogas espalhadas por todas as nações, Grécias, por intermédio do seu idioma e filosofia, o exame natural das coisas pela luz natural da razão. E, finalmente, Roma, por meio das suas leis, governo e estradas, e de excelente qualidade. Então, Jesus, ele nasceu, né, no tempo certo, no tempo que os profetas tinham profetizado. Então, Jesus veio. Os judeus sabiam, mas eles não creram. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo, o Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi e de Abraão. Nós vemos aí que Jesus, eles falavam assim, Jesus, filho de Davi, para mostrar que ele era da linhagem real, né? E de Abraão. Nasceu em Israel sob a lei de Moisés e de Roma, tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens. Ele iniciou seu ministério aos 30 anos de idade. E conforme veremos no próximo tópico, o Senhor Jesus foi em todas as coisas o mais perfeito dos homens. Olha que interessante. Então, nós vemos aí que desde a sua infância, né, algo diferente ele tinha, né? Desde pequeno, ele já falava e as pessoas olhavam para ele e ficavam admirados. No seu ministério não era diferente. Quantas pessoas ele curou? Quantas pessoas ele libertou, né? Então, as pessoas viam algo sobrenatural dele na vida de Jesus, mas mesmo assim, eles os rejeitaram. Jesus, o perfeito homem, o homem perfeito, afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? O que você acha? Nós já falamos sobre isso, né? Então, ele era perfeito homem. Sim, era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito ao pecado. Nós já lemos aqui. A humanidade de Jesus
era aparente e não era aparente e era real quanto a nossa. Em momento algum, ele usou a sua divindade para suprir sua carência humana. Olha que interessante. Ele não usou a sua divindade para si próprio, né? Ele usou sua divindade em prol do ser humano. Quando aquela mulher vinha, né, veio com aquela doença, já sofria tantos anos, né? Ele usou a sua divindade em prol do outro, mas nunca em prol das suas carências humanas. Ele não transformou pedra em pães. Lembra quando ele foi tentado? Satanás falou assim: você está com fome? Transforma aí as pedras em pães. Ele não usou essa divindade para si. Ele podia ter transformado em pão, né? Porque ele estava ali em jejum, mas ele não fez isso. Ele não fez brotar água da rocha para aliviar a sua fome ou a sua sede. Todo milagre que ele realizou foi em favor daqueles que o procuravam. Então, ele curou muitas pessoas, ele libertou muitas pessoas, né? E olha que interessante. Então, ele usou sua divindade simplesmente em nosso favor. O Senhor Jesus era um homem de dores, experimentado nos sofrimentos humanos, nosso perfeito sumo sacerdote. Olha que interessante, né? A gente vê, né, a Bíblia. Ontem o pastor Wilson falou algo interessante, que a Bíblia, ela mostra a nossa história. Ela mostra a nossa história passada, ela mostra a nossa história do presente e ela mostra a nossa história do futuro. Já está contada a nossa história. Olha que interessante, né? Porque Deus, ele preparou tudo. Deus, o homem perfeito, né? Ele sabia de todas as coisas. O arquiteto perfeito, quando ele fez o ser humano, quando ele fez a terra, quando ele fez tudo para nos abençoar. E tudo deu certo, e tudo vai dar certo, porque ele é Senhor das nossas vidas. Ele fez, o plano dele foi perfeito, e ele deixou o Espírito Santo para dar continuidade aqui conosco, até que ele volte. E está breve a volta de Jesus, né? Então vamos lá, o Senhor Jesus era um experimentado nos sofrimentos humanos, o nosso perfeito sumo sacerdote. Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden. O último Adão triunfou no deserto e no Calvário, né? Adão ali era um homem perfeito, ele foi um homem perfeito, mas ele pecou. Aí o que aconteceu? O segundo homem veio, que é Jesus, né? E nele não houve pecado, né? O último Adão, ele triunfou tanto no deserto, né? Ali Satanás tentando ele, mas ele triunfou. E no Calvário também, quando ele morreu ali por nós, ele triunfou na cruz. Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Na plenitude da sua humanidade, venceu todas as tentações por nós. Ele fez isso por mim e por você, né? Para que nele fôssemos vivificados. Olha que interessante, Jesus morreu. Se ele não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé. Em vão estaríamos aqui pregando, mas ele venceu ali na cruz do Calvário, para que pudéssemos ser vivificados. Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Então, o homem não foi um fracasso. O homem não foi um fracasso, mas por causa de Jesus. Porque se fosse por nós mesmos, não teria jeito, né? Mas por causa de Jesus, a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Esse Deus, ele é maravilhoso. Tudo que ele fez foi perfeito e ele está conosco todos os dias, né? Para nos ajudar nessa caminhada. E ele diz assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A perfeição espiritual e moral de Jesus Cristo. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, ela jamais esteve sujeita ao pecado original, nem ao pecado experimental. Eis que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus: porque convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Tanto no falar como no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é nosso excelso
modelo, amém? Jesus, ele é o nosso modelo. Nele nós podemos confiar, ele nós podemos seguir, ele nós podemos imitar. Tudo que ele fez, nós podemos fazer. E é isso que nós precisamos fazer. Jesus é semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao pecado experimental. E por isso ele pôde nos resgatar, morreu ali por mim e por você. Então a nossa conclusão, né? Esse tema todinho, né, que fala da palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, mostrando que Jesus é realmente Deus e ele veio a esse mundo por causa da minha vida, por causa da sua vida, né? E em Jesus nós temos a nossa redenção. Então, olhando firmemente para Jesus, o autor e como consumador da nossa fé, chegaremos à estatura do varão perfeito, homens e mulheres pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas e por ele ansiamos. Você anseia por essa volta de Jesus, para que possamos passar a eternidade com ele? Quando ao arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o nosso amado Salvador, Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Estaremos eternamente juntos por causa desse Jesus. Então, o que nós falamos aqui é simplesmente mostrando na palavra de Deus que ele veio a esse mundo, ele é realmente homem e realmente divino. E ele não usou em momento nenhum a sua divindade em favor de si próprio, mas ele usou para que o homem pudesse conhecer, para que o homem pudesse entender, para que o homem pudesse valorizar, né? Essa morte que ele derramou ali, o seu sangue foi derramado ali na cruz do Calvário, para que pudéssemos um dia viver eternamente com ele, né? Um dia ele fez Adão perfeito, mas Adão pecou. Mas a culpa não foi só de Adão, a culpa é nossa também, que às vezes nós pecamos também. Então nós precisamos de pedir a esse Jesus, a esse Espírito Santo que ele deixou aqui, para que nós pudéssemos caminhar até a volta dele, para que um dia chegaremos à estatura do varão perfeito. E nós só vamos chegar à estatura do varão perfeito quando Jesus vier. Mas nós vamos lutando, nós vamos buscando, nós vamos nessa caminhada, o Espírito Santo está aí para nos ajudar. Amém? Conte com ele todos os dias, busque ele todos os dias, permita que ele venha fazer parte da sua vida e ser a sua companhia todos os dias. É assim que nós temos orado e precisamos dele todos os dias. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por causa de Jesus, que um dia esvaziou da sua glória e veio nessa terra, se igualou a nós e nos ensinou o que nós podemos fazer, ó Deus, para que pudéssemos, ó Deus, caminhar, ó Deus, com o Senhor. O Senhor nos ensinou, porque se o Senhor fez, o Senhor nos ensinou, nós podemos fazer, e nós queremos caminhar como o Senhor. O Senhor é o nosso exemplo, e nós queremos, ó Deus, através da ajuda do Espírito Santo, caminhar, ó Deus, até o dia que o Senhor venha nos buscar, que possamos, ó Deus, agradar. Sabíamos, ó Deus, que um dia estávamos perdidos, mas o Senhor nos alcançou, por causa de Jesus, nós fomos alcançados, é por isso que nós estamos aqui. Nós te agradecemos, ó Deus. Bendizemos, Senhor, porque só o teu amor, ó Deus, pode fazer isso conosco. Só o teu amor, ó Deus, pode nos resgatar. Só o teu amor pode, ó Deus, nos perdoar. E pode, Senhor, ó Deus, nos livrar da ira vindoura. Pai, muito obrigado. Entendemos isso. O Senhor deixou o teu Espírito Santo para, ó Deus, nos dar esse esclarecimento. Por isso nós estamos aqui. Muito obrigada, Deus. Porque se não fosse o Senhor, nós já não estaríamos aqui, já teríamos perecido. Pai querido, que o Senhor possa falar, ó Deus, aos corações de cada um que nos ouve, Pai. E que nós não venhamos nunca, Senhor, dar ouvido a Satanás. Que nós não venhamos, ó Deus, deixar que ele venha nos cegar, mas que possamos, Deus, cada dia mais saber que o Senhor está aqui para nos revelar, ó Deus, aquilo que o Senhor quer, ó Deus, nos ensinar, para que possamos um dia morar com o Senhor eternamente. Venha, Senhor, operar essa obra da redenção nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo e por essa noite, pela tua palavra, em nome de Jesus.